Olá, gente, sejam bem-vindos. Estamos novamente em um novo episódio do nosso podcast Decodificando Infâncias. Eu sou a professora Elisiane, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, e estou junto aqui com a Isabelle. Então, hoje o nosso tema será rotina familiar. E aí, conta pra gente aqui, ó, nos comentários. Como que é a sua rotina? Você sabe qual é a necessidade de uma rotina familiar? Pois eu vou te contar os benefícios. Estabelece um vínculo com o lobo temporal, estabelece um vínculo com as memórias emocionais, curta, temporária, curta, de longo prazo, funcional, executiva, cognitiva e a facilidade de reconhecimento. Isso permitirá uma socialização melhor da pessoa. E isso inclui criança, adolescente, adultos, idosos e enfim. Então, quanto melhor uma rotina, mais fácil a convivência e, claro, o manejo. Lembre-se que contexto escolar, quando a gente fala de rotina, nós estamos falando de métricas, que são atribuídas aí por meio das notas. E a Isa vai falar um pouquinho pra gente dessa condição. A Isa. Tudo bem, gente? Espero que todos aí que estão nos assistindo estejam bem. Então, vamos falar um pouquinho aí dos benefícios da rotina, né? A criança, ela aprende melhor quando ela tem uma rotina estabelecida. E por que ela aprende melhor? Porque ela entende qual é o próximo passo. Então, aquelas crianças que têm uma questão relacionada com a insegurança, com a ansiedade, isso tende a ficar mais controlado, porque eu não tenho que me preocupar com o que virá depois, porque eu já sei o que virá depois. Então, isso faz com que a criança tenha ali uma atenção direcionada para o que realmente importa, que é aquilo que ela está aprendendo, e não, ai meu Deus, e o que vem depois dessa atividade, né? Ela já tem essa compreensão, é um medo a menos, é um pensamento a menos na cabecinha dela. Vai melhorar o nível atencional dessa criança. A gente trabalha muito essa questão com os autistas, por exemplo, né? Os autistas, eles têm aí uma rotina muito mais clara e estabelecida, muito mais previsível por N questões, e aí a gente também trabalha essa questão dos sentimentos, dos pensamentos. Mas como assim? Agora mudou tudo, né? Outro... Quer falar, Elis? Sim. Quando a gente fala dessa condição de pensamentos, de sentimentos, de emoções manifestas e até de sensações, Isa, a gente está falando muitas vezes de pensamento automático, sabe? Então, se a gente está falando de uma pessoa com um pensamento automático, um pensamento intrusivo, a gente está falando basicamente de uma pessoa que vai ter comportamentos aí impulsivos. Então, ela vai alterar porque ela não quer mostrar a dificuldade ou a limitação dela, ou porque ela já está no limite, porque aquilo é o ponto que sempre ela é crucificada, se a gente estiver falando num contexto escolar, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Uhum. Mas no sentido de quê? De acolher e direcionar. Mas essa condição da rotina, ela tem que ser estabelecida inicialmente dentro de casa. Sim. Então, a família ela tem que acordar, obviamente, fazer os hábitos de higiene, né? Escovar os dentes, arrumar cama, pentear cabelo, se for o caso, tomar banho e tomar o café da manhã. Se possível, toda a família junto na mesa ali, Uhum. com xícara, com pãozinho em cima da mesa. E as pessoas querem fazer tudo isso diante de uma tela, assistindo TV, Sim. né? De manhã já. É. E muitas vezes na correria não dá tempo, vamos embora, vamos embora. Ou um toma café na frente, o outro toma café depois. E a mesma coisa acontece com o almoço. A mesma coisa no café da tarde, que muitas vezes é pulado e vai para janta e aquilo vai empurrando. Né? A gente sabe da condição frenética social exigida e imposta hoje em dia. Mas o que nos prejudica e que prejudicam as famílias é exatamente essa não adequação, porque as famílias querem se tornar mais rápidas, atender todas as funcionalidades, aquilo que é exigido dentro do contexto social, e aí eu me refiro a uma condição muitas vezes de trabalho,
né, dos Uhum. pais que estão fora, mas esquecem de acompanhar os filhos pelas suas limitações de mundo. E essa limitação de mundo, ela vem num contexto muito dinâmico da própria idade que a criança possui ou o adolescente possui. E é aquilo que nós já falamos, gente, num episódio anterior do nosso podcast, onde a gente adultiliza a criança ou o adolescente, exigindo deles uma realidade comportamental, consciente de mundo que nós, adultos, sabemos que eles não possuem. Então, se eles manifestam comportamentos alterados, eu vou lá e puno esse adolescente, esse filho, essa filha, né? Sim. Então, a gente não vai nem entrar nesse tópico, viu, gente? Porque já tem episódio falando sobre. Se você não assistiu, vai ver, né? Então, aí, dentro disso que a Elis falou, o que, que eu vou destacar? A partir do momento que existe uma rotina, eu consigo ter pré-estabelecido o tempo que essa criança vai ter de lazer, de sono, as alimentações que essa criança, que esse adolescente vai realizar durante o dia, prezar por essa qualidade na alimentar. E também o tempo de tela, que também tem episódio aí falando sobre essa questão. A partir do momento que eu tenho uma rotina, eu consigo estabelecer qual será o tempo de tela que essa criança, adolescente, vai ter de uso diário ali, de uma maneira saudável, para que não traga malefícios para essa vida, né? Uma coisa bem bacana, Isa, que você traz na tua fala muito rica, se refere, por exemplo, a crianças e adolescentes que muitas vezes se perdem no cotidiano, e aí a família fala assim, mas doutora Elis, é a forma que eu sou tratada, tá, gente? Lá na clínica. O meu filho, se eu falar o que nós vamos fazer, ele não dorme. Ele fica extremamente ansioso e automaticamente acorda mais cedo. Tá, mas o que que você falou? Ah, se nós formos fazer um passeio em família, gente, passeio em família é delícia. Toda criança ama, todo adolescente ama passear em família. Eu vou dizer pré-adolescente, tá? Porque chega na fase da adolescência, a criança não quer mais participar de convívio social com pai e mãe, não. Eles querem fazer parte de uma tribo, porque é isso que é legal. Mas para as crianças, se eu falar que ele irá passear, eu terei primeiro que cumprir. Segundo, eu dependendo do nível de ansiedade, talvez essa criança tenha problemas para dormir. Por isso que ele vai acordar mais cedo, vai ficar mais incomodado, pode ter até alteração gastrointestinal. E isso vai resultar aí numa alteração orgânica e possivelmente numa alteração comportamental. Então a gente tem que saber conduzir isso de maneira mais sábia, né, Isa? Sim. Então, aí essa rotina estruturada nada mais é do que a previsibilidade junto com uma estabilidade para a família, né? Então, precisa ter essa união desses dois pontos. Vale aí ressaltar, e aí enquanto você falava, eu me recordei de elementos, por exemplo, uma criança que tem uma rotina extremamente carregada, né? Então, na segunda faz uma atividade de um instrumento musical, na terça faz um idioma, na quarta faz, sei lá, Atividade esportiva. uma atividade esportiva, na quinta, na sexta, e aí essa criança ela não tem tempo efetivamente para ser criança. A rotina estruturada, ela também precisa contar com um tempo livre, para que esse indivíduo possa ali ter um momento de decisões, e hoje eu quero fazer isso, hoje eu quero fazer aquilo, hoje eu não quero fazer nada, só quero ficar deitada, olhando pro teto, hoje eu quero tirar um cochilinho. Ok, a gente precisa entender que a criança, ela também precisa ter esses momentos de brincadeiras livres, né, mesmo dentro de uma rotina estruturada. E aí, vou passar para você, Elis, essa pergunta aqui, ó. Preciso ter horário para tudo ou eu posso ser mais flexível na rotina? Uma rotina é ter horários. A questão está de que forma que você vai atribuir esta rotina. Eu não preciso ser rígido. Uma rotina, ela requer flexibilidade, mas ela requer constância. Isso significa dizer
que eu posso alterar o meu horário de almoço, por exemplo, de meio-dia para 1 hora, meio-dia e meia, 1 hora da tarde, mas eu não posso levar esse almoço no domingo para as 3 horas da tarde, porque não faz o menor sentido. Então, eu estruturo durante a semana de segunda a sexta-feira e no fim de semana eu esculhambo. Aí eu tenho que tomar cuidado também, né? Porque aí quando for, qual vai ser o impacto? O impacto será negativo na segunda-feira. Porque sendo o primeiro dia útil da semana, que eu vou colocar dessa forma para que você possa entender, é o dia que a criança vai para a escola, então essa criança ela já vai cansada para a escola. E ao ir cansada, é muito possível que ela sinta sono, é muito possível que ela fique mais irritada, é muito possível que o rendimento seja menor, é muito possível que você ouça uma reclamação ou de repente receba um bilhete. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Então a rotina é a constância sobre aquilo que é executado no campo familiar e que venha a ter contribuições efetivas no campo social, que é a escola, que é a casa do vô e da avó. Vô e vó são pessoas que estragam, tá? Categoricamente no campo emocional. Mas eles também são responsáveis pelo processo de educação. Sim, Então a gente tem que tomar consciência em relação a isso, né, Isa? E exatamente. oferecer um pouco dessa consciência, né? Exato. Então, assim, claro que existem exceções, sempre existirão Sim, exceções. Ah, é que hoje foi realmente um dia típico, enfim, isso é normal. Mas o ponto que ele está falando é realmente fazer dessas exceções uma nova regra. Então, ai, todo final de semana eu não tenho rotina. Então, toda segunda-feira essa criança vai sofrer, toda segunda, toda terça, porque até ela retornar à rotina novamente, não é um dia só que vai fazer isso. E aí, quando essa criança se estabeleceu na rotina, quebrou a rotina novamente. exato. Então, se torna um ciclo sem fim de sofrimento também, de certa forma, para essa criança, que não consegue ter uma previsibilidade. E é exatamente isso que a gente falou. A rotina estruturada nada mais é do que a previsibilidade com a estabilidade. É uma soma de dois fatores que vem para agregar, ok? E uma outra aqui, como criar a rotina sem tornar o dia cansativo. Exatamente isso que eles falou. Eu consigo trazer um pouco mais de flexibilidade, mas seguindo ali os padrões pré-determinados e com horários próximos. Então, putz, hoje é um sábado, não precisa acordar ali 5 horas da manhã, que é o horário que a criança por vezes acorda para ir para a escola. Exato. Mas a criança também não precisa acordar 11 horas da manhã. Exato, porque ficou a noite inteira lá no videogame, no celular. Não faz sentido, né? Exatamente. Então, é trazer essa flexibilidade de uma forma pensada, de uma forma estruturada, para que traga aí essa estabilidade para o dia a dia dessa criança e que ela compreenda que existe um padrão comum aí para o dia a dia, para a vida dela, dessa criança, né? Outra pergunta para você, Elis. E se meu filho resiste e não segue combinados? Tá. Se ele resiste, a questão eu tenho que entender. Existem pontos de discussões entre os pares. Pai e mãe falam a mesma língua? Direcionam esse campo de atenção qualitativa para essa criança de forma respeitosa? Essa é uma pergunta. Uma outra, eu consigo oferecer apoio existencial? Eu consigo estimular de forma a oferecer uma abordagem significativa? O quanto eu estou sobrecarregado e estou permitindo que esta sobrecarga seja direcionada para o meu filho, minha filha. Então, primeiro eu tenho que me reconhecer, eu tenho que me perceber para depois eu direcionar fazendo filtros. E por isso que um processo terapêutico ele é tão importante, que foi o que nós citamos em Uhum, episódios anteriores, né, Isa? sim. Então, eu tenho que coexistir, eu tenho que existir. Coexistir é uma resposta da minha existência. Então, para que eu possa ser saudável dentro do meio familiar, eu preciso entender um conjunto de coisas, mas o primeiro deles e o mais importante é quem sou eu dentro da minha casa? Quem sou eu como pessoa? Quem sou eu como mãe? Quem sou eu como esposa? Quem sou eu como contribuidora do meu lar? Então, eu arco com as responsabilidades como um todo, eu peso
nessa forma de punição. Então, são elementos que vão fazer com que essa criança ela responda aos manejos, né? Daquilo que ela Sim, está percebendo. sim, exatamente. E aí a gente entra como, por exemplo, como exemplo de benefício de uma rotina, a autonomia, né? Então a gente vê lá na clínica casos de, ai, meu Deus, eu tenho que ficar lá enchendo o saco do meu filho para ele tomar banho, para ele fazer lição, tarará, tarará. Tem rotina? Ai, não tem? Tá, então vamos começar por aí, vamos estruturar uma rotina para essa criança. Quando a mãe colocou em prática essa rotina, ela veio pra sessão e falou assim: você não sabe o que aconteceu? Eu falei: não, mulher, me conte. E aí ela: olha, fulano tomou banho essa semana inteira sem eu ter que pedir. Fez a lição de casa sem eu ter que pedir. Quando eu perguntei, ele falou que já tinha feito, o material já estava guardado na mochila e a roupa, o uniforme pro dia seguinte já estava pronto. Esses são os benefícios de uma rotina estruturada. Essa criança, ela passa a ter autonomia porque ela já sabe o que ela tem que fazer. Sabe, Isa? É legal isso que você traz, é de uma maneira muito rica, mas Uhum. vou trazer um processo inverso. Sim. Houve um caso em que eu fui preparar, é um caso também específico, em que eu fui preparar uma rotina porque a mãe ela não conseguia estruturar a rotina. Então, o casal trabalhava, só que ambos trabalham em home office. Tá. E possuem as crianças que ficam no ambiente familiar. Então, as crianças vão para a escola, mas o outro período do tempo vem para casa e ficam em casa. Então, como que essa família vai se organizar para poder contribuir de forma significativa? Então, a primeira coisa a entender é como funciona a rotina da casa, tá? E aí ela não sabia responder. Oi? É, exatamente Não isso. Então, tem. assim, eu simplesmente faço. Eu ajo, eu executo tudo no automático. Se eu executo no automático, eu não tenho um processo de pensamento. Então, pode ser que ocorra de eu esquecer o que eu tinha que fazer, pode ser que eu faça 2 vezes aquilo que eu deveria ter feito apenas uma. E eu acabe estourando com o outro sem ter necessidade, porque estou me sentindo sobrecarregada. Então, a divisão de tarefas entre pai e mãe é essencial. A gente não está falando de divisão no sentido de afastamento, mas no sentido de acolhimento, de respeito à responsabilidade que deve ser cumprida tanto no âmbito profissional quanto no âmbito familiar. E claro, quando a gente fala dessa dinâmica de home office, a gente está falando sem outras palavras e sem delongas de que as empresas invadiram as nossas casas. E ao invadir nossas casas, os nossos filhos são desrespeitados. Isso é um grande fato. Né? E aí a criança ela tem que ficar em silêncio quando o pai ou a mãe entram em reunião. A criança, e aí por conta disso, vai pra tela, fica lá, fica quietinho. Então é o tempo de uma reunião que é de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, às vezes se estende. E é o tempo que essa criança vai ficar no dispositivo eletrônico. E se ele quiser comer alguma coisa, então vai lá no armário, pega o que você quiser. Gente, isso não é autonomia com funcionalidade, porque ele vai pegar bolacha recheada e Miojo. refrigerante, vai fazer um miojo e você vai falar: ai, tá bom, tá, depois eu corrijo. Mas só que você não vai corrigir. Por quê? Porque você precisa de apoio, precisa de ajuda. E às vezes esquece de pedir essa ajuda, porque o parceiro ou a parceira que tá ali do lado para somar acaba se vestindo numa configuração mais infantilizada, no sentido de às vezes não ser o adulto suficiente para poder seguir juntos de mãos dadas, né? Aí a gente tá falando de trocas de papéis, que é outro tema, tá, gente? Então aí a rotina saudável, ela é a base para o equilíbrio familiar, né? Então aí quando a gente fala de rotina saudável, não é só a rotina da criança, do adolescente, é da unidade familiar, é essa rotina dos pais, a rotina das crianças, o alinhamento da rotina de todos dentro da rotina familiar, do espaço familiar. Isso também é extremamente importante para a gente conseguir um equilíbrio e uma harmonia entre todos os indivíduos da família, né? Perfeito. Então eu quero que você dê uma reflexão para a gente encerrar esse episódio de hoje. Papai, mamãe que nos assistem,
Vocês não são pessoas que estão disputando o ringue, no sentido de chamar a atenção do seu filho. Vocês são apoiadores. Antes de o filho de vocês existirem, vocês já existiam como seres. Então, unam-se no objetivo de oferecer o melhor em termos de cultura, de valor e de aprendizado, mas isto de forma alinhada, não sobressaltando o seu e não desvalorizando o do outro, mas de forma alinhada e contributiva, para que possa estruturar e organizar os seus sentimentos, sensações e percepções, oferecendo o melhor em termos de qualidade de vida aí para a sua família, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Agradecemos a participação de todos. Envia esse vídeo para quem vocês acreditam que precisa assistir. Vejam os outros episódios que temos aqui no canal e nos acompanhem nas redes sociais. E acompanha aqui, tá? Clica, se inscreve e a gente está com um curso de formação em psicopedagogia para pais e educadores. Esse curso vai te ajudar a entender as questões emocionais e pedagógicas naquilo que se refere ao contexto psicopedagógico e neuropsicopedagógico, onde você, papai e mamãe, vai poder contribuir auxiliando o seu filho e se percebendo numa forma de vida ainda muito mais significativa. Nos vemos em breve. Tchau! Tchau!